Olá, meus amigos, estamos de volta em mais um Diálogos Espíritas. E hoje vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o momento em que hoje esse podcast está sendo produzido. É o período de carnaval, fevereiro. Quem nunca saiu para uma festa de carnaval na intenção de se divertir, brincar. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o tema Alegria de Viver. É um texto inspirado no livro de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. E para isso, a gente convidou uma pessoa, que já esteve aqui conosco e que é muito bom conversar, no meu caso, muito bom ouvir a Elaine Cabral. Seja bem-vinda, Elaine. Oi, Ângelo. Obrigada pelo convite, obrigada todo esse movimento aqui dos Diálogos Espíritas, né? Você, o Marcos, muito legal essa ideia. Estamos crescendo. Era um projeto que a gente há muito tempo já tinha conversado, e então a gente tem aqui... Ganhou vida. E está pulsando cada vez mais. Isso mesmo. A gente estava aqui nos bastidores conversando, eu estava dizendo, a gente tem podcast para 365 dias do ano. Mas antes de tudo, Elaine, eu queria te convidar que pudesse, para a gente começar bem com a nossa prece inicial. Tudo bem. Nós vamos... Eu gosto muito dessa posição da oração, que nesse momento, com as mãos unidas, nós unimos a nossa luz, a nossa sombra, unimos a nossa condição de sermos humanos, e com esses pensamentos unidos em Deus, nosso Pai, nós agradecemos a existência, esse momento, essa vida, e também elevamos o nosso sentimento de gratidão a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que traz os ensinamentos para que a nossa vida seja melhor. E que esse momento seja um momento de alegria, de vibração, e que esse programa leve alegria para todas as pessoas, a alegria de aprender a pensar, refletir sobre a vida, o que ela traz de melhor, mas acima de tudo, como escolher o melhor. Muito obrigada, Senhor e amigos espirituais, por este momento. Que assim seja. Que assim seja. Mas hoje a gente vai falar sobre esse momento. O carnaval. E é interessante falar do carnaval porque é o nosso momento. Eu gosto de lembrar que a doutrina espírita, ela tem essa proposta de transformação da humanidade, pela transformação do pensamento, do sentimento. E para isso nós precisamos conversar sobre as coisas que nós vivemos, né? Sobre os nossos assuntos. É viver no mundo, né? Eu estou no mundo, né? Jesus falou, viver no mundo sem ser do mundo. E o que é viver no mundo sem ser do mundo? Eu estou no planeta Terra, eu estou encarnado. Inclusive, a palavra carnaval, ela significa afastar-se da carne. Né? Carnaval é uma expressão do latim que significa afastar-se da carne. E aí, só para começar com essa ideia, né, de que afastar-se da carne, mas como assim? É que nós estamos num corpo físico, nós trouxemos para uma visão espírita, uma visão do espírito imortal, nós estamos no corpo físico para viver as experiências do corpo físico, aprendendo a lidar com suas limitações, fragilidades, os impulsos, instintos, tudo aquilo. Suas consequências. Exatamente. E aí o carnaval, ele chega a ser esse afastamento mesmo. Eu quero me afastar, eu não quero sentir mais nada, eu quero ir para a euforia, né? No começo não era assim, no começo era uma festa mais familiar, não é mais gostosa. E agora é muito era mais comércio. Confete e serpentina. E agora não, agora é uma visão, é algo muito influi sexualidade, drogas. E tem muito do capitalismo, né? Porque é ganho essas bandas, tudo que se cria, a intenção é ganhar dinheiro. E para isso, para que eu ganhe muito dinheiro, eu preciso oferecer cada vez mais estímulos. E aí entra fantasias, Nós vamos ver hoje pouco ou nada mais se tem da ideia de como era. De diversão, de alegria em si. É mais esse movimento de prazer, um prazer onde eu me leva a muitas situações difíceis, né, depois. E que às vezes a gente encontra consequências que vão nos marcar por uma eternidade. Não eternidade, por uma
milhares de anos, às vezes, encarnações. Porque não tem eternidade, assim, um tempo de estar do mesmo jeito. Por mais que eu cometa não importa o tamanho do erro, do crime que eu cometo, ou da falha comigo mesma, eu vou ter um momento de mudança. Então, não é eterno, né? Sempre em movimento. De reconhecer. De reconhecer e mudar. E aí, Ângelo, eu considero importante nós lembrarmos aqui as pessoas que vão assistir o podcast, de que não estamos aqui, nós somos contra o carnaval. Não é nenhuma crítica. Até mesmo porque já pulei muito carnaval, já brinquei muito. Dá até tempo de contar que uma vez, pulando na antiga banda do Uris, abriu uma rodinha e aí um amigo meu pulando, opa, abriu a roda para nós dois dançar. A gente não sabia que tinham dado um tiro, a gente não tinha ouvido isso. Para ver como às vezes a gente, na euforia, e nós não estávamos ali nessa situação que muitos se encontram, embriagados. Não, porque até mesmo eu nunca bebi. Tava distraído. Tava brincando. E aí você se distrai na euforia. E às vezes essas coisas acontecem. Verdade. Então a gente não está aqui criticando a festa, as pessoas. A gente está querendo conversar à luz da doutrina espírita de todo um contexto que envolve certas situações. A ideia não é julgar quem vai. A ideia é trazer uma reflexão desses momentos, porque eu não fazer. Algumas pessoas, por conta da religião, seja espírita, seja qualquer religião, não vão porque não é uma festa de Deus, é uma festa profana. É uma festa profana. Mas a ideia é que você entenda por que você não vai. É porque por uma imposição, porque lá dentro do coração está lá. À vontade. O impulso, à vontade. A ideia é eu pensar o que significa para mim. Eu experimentei algumas vezes, por influência de amigos, mas eu nunca fui muito de muvuca, de muita gente, eu fico sufocada. Inventei de desfilar numa escola de samba, também por influência de amigos. Fiquei desesperada quando chegou no meio da avenida, que não acabava nunca, uma multidão de gente de um lado, de outro, e aquele carro empurrando a gente para frente, e eu querendo sair, e o medo de cair lá de cima. Não, eu não estava no carro, eu estava no chão, e o homem dizia assim, vai, samba, dança. Eu descobri no meio da avenida que eu não sabia sambar e andar ao mesmo tempo. Foi o caos. Mas ainda bem que não tinha... Nessa época não tinha celular, né, para filmar e depois mostrar. Olha aí, a pessoa vai descer na avenida e não sabe andar e sambar ao mesmo tempo. Mas são experiências assim que a gente precisa viver. E depois eu fui e não tem nada a ver comigo. Mas tem muita alegria, tem muita gente que se diverte mesmo, que vive essa alegria de forma saudável. Mas a questão é, se eu vou falar de carnaval, eu vou falar de alegria. E o que é alegria, não é? Alegria é você se sentir bem, alegria é você poder fazer outros se sentirem bem. Alegria é o reconhecimento. Alegria verdadeira, porque a alegria é uma emoção. Assim como a raiva, o medo, a tristeza, a ansiedade são emoções básicas. A alegria é uma delas. E a alegria, ela é essa energia, toda emoção ela é uma energia de movimento, e ela é essa que me impulsiona para o outro, né? Para a relação, para a troca, para experiências boas, que a vida oferece coisas boas. Mas se você entende a alegria, aqui no livro Vida, Desafios e Soluções, o Espírito Joana de Ângeles, com a psicografia de Valdo Franco. Levanta um pouquinho para o Marcos visualizar. Então ela traz uma reflexão sobre a vida, porque ela diz, a vida é um poema de beleza, a vida oferece muitas coisas maravilhosas. Só que eu preciso ter esse olhar de ver, disse Jesus, ter olhos de ver, para entender o que ela traz. Ver a luz, eu até estava pensando hoje numa palestra que eu falei assim, quando acorda, só você acordar e lembrar, nossa, acordei, estou respirando, estou bem, estou na minha casa, não estou no hospital, não acordei no hospital, não acordei numa prisão, não acordei na rua abandonada. Eu acordei em casa, né, no conforto do meu lar. E não importa se essa casa é uma casinha simples, um apartamento, uma casinha de sapeu, eu estou abrigada. Isso seria alegria. Isso que eu estou falando, eu sei que é difícil, é complicado. Mas é a gente tirar o peso das coisas e buscar a leveza dessa alegria que tu está dizendo. Porque é complicado? É claro que é complicado em certas situações. Porque precisa de exercício. A gente precisa exercitar isso.
mas é aquela questão do olhar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. E isso é um exercício. E isso, quando a gente consegue fazer com que esse exercício se complete ou se conquiste, chega a alegria. Que a ideia é, como diz a mentora espiritual, de nós olharmos a existência física já como uma alegria, porque é uma oportunidade de nós estarmos aqui neste planetinha por um breve tempo, porque é muito breve a vida aqui, é muito breve. Nós vamos ver, eu que já tenho mais passado do que futuro neste planeta, você vê assim, daqui a pouco eu vou embora. A gente descobre isso quando está chegando nessa situação, né? Que a gente É muito breve. E se você mesmo, diz os mentores espirituais, que se você passar viver 100 anos, é como se fosse um dia para a eternidade. Então é muito breve. Assim, a alegria de ter oportunidade da experiência física, mas como é oportunidade, eu preciso fazer algo que me leve a aproveitar essa oportunidade. E o que na doutrina espírita nos traz? Por que existe a encarnação? Não é uma lei de progresso? Sim. Então por que eu reencarno? Para poder crescer, progredir. Crescer, progredir, me melhorar. Aprender algo neste planeta, escolhe sair daqui melhor. Ser feliz. Ser feliz dentro da felicidade, que é esse bem viver. A felicidade, ela é real. E aí, quando nós falamos de alegria, as pessoas dizem assim, que a felicidade, não existe felicidade, existem momentos felizes. Mas eu não me entendo assim. Isso aí que não é bem assim. A felicidade, ela é essa felicidade de existir, de passar pelas experiências e superar. Quantas vezes, né? Nós que já passamos dos 50, e o Marcos também, né? Quantas vezes nós já passamos por coisas que parecia impossível passar e hoje nós estamos aqui. Então a vida, ela faz esse movimento. E a alegria de você olhar e perceber, passei por isso. Passei por isso. Só que a alegria, ela vai ter o seguinte. A alegria é momentânea, porque ela é uma emoção. Então, há momentos que nós ficamos muito alegres com uma situação positiva que aconteceu. Até acertar, como nós estamos determinados a evoluir, eu consegui evoluir, eu consegui perdoar alguém, eu consegui não falar aquela besteira que eu falava antes. E você fica muito alegre. Então, a alegria é essa emoção. Mas, às vezes, eu posso não estar alegre. Eu posso estar com raiva, eu posso estar com medo, eu posso estar triste. Mas eu sou feliz porque eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei como lidar com essa emoção. Eu sei que hoje, com esse momento, com raiva, eu não ajo mais com agressividade. Com medo, eu não me isolo e não crio transtornos para mim. Com tristeza, eu não me afasto do mundo e acredito que meu mundo acabou. Eu lido, eu entendo. Então, isso não é felicidade. Inteligência emocional, quando nós conquistamos a inteligência emocional, é ser feliz. E aí você vai entrar nessa harmonia. Como diz a mentora do sol, né, e da lua. Esse movimento que vem o escuro, vem a claridade. Vem o escuro, vem a claridade. Você vê isso, te dá alegria de viver. Te dá essa percepção da vida num outro ângulo. E falando nisso, a gente conhece uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, né? Mas que uma vez me relatou sobre isso. Era uma outra festa muito parecida com o carnaval. Para quem estiver assistindo a gente fora, é o nosso boi bumbá. Sim. Era o carnaboi na época, eu acho. E ela disse isso, que o esposo, talvez até tu conheça essa história, reconheça a pessoa, eu contando a história por conhecer a história. Que o esposo era sempre convidado e ela, por ser espírita, não vou, não cabe. Mas chegou um dia que ela disse, não, eu preciso acompanhar meu marido, porque então ele vai sozinho, e aí é pior. E a alegria que ela sentiu, a felicidade que ela sentiu de ter acompanhado o marido, ela disse que não, toda aquela euforia, todo aquele negócio, ela não viveu aquilo, mas se sentiu feliz por ele estar feliz. Foi uma coisa sadia, assistiram o espetáculo que é bonito para quem gosta. Então, acho que é mais ou menos isso que tu está dizendo. A felicidade é esse sentimento. Esse sentimento de você também poder fazer o outro feliz, por mais que você esteja passando momentos de dificuldade. Mas isso é felicidade. A felicidade é o entendimento. Ela está vinculada à consciência daquilo que eu vivo, né? A consciência do dever retamente cumprido. Mas quando nós falamos só em alegria em relação à emoção, a alegria, quando você não tem inteligência emocional
para lidar com essa emoção que é a alegria, aí vai para a euforia. E aí vai para essa condição de, muitas vezes, o carnaval, essa euforia tira qualquer capacidade da razão de discernir o exagero, o excesso, a euforia. E aí o que vai acontecer? Vão acontecer realizações desastrosas. Sim. E nessas realizações desastrosas é que geram consequências, às vezes, muito ruins. Financeiras, físicas, né? Muitas pessoas ficam doentes, adquirem doenças que são transmissíveis por várias questões. O próprio HIV, né? Era um momento de muito confronto, gravidez, né? Indesejada, ou seja, a pessoa se perdeu na euforia, no uso de substâncias tóxicas. Não que a gravidez seja um erro, mas o fato... Ou não saber o que está acontecendo. Causar um outro, que seria o aborto. Isso tem uma estatística que o aborto aumenta muito depois do carnaval. Ou seja, aí a pessoa vai só criando situações desastrosas para ela. E aqui nós temos uma pergunta aqui da Lígia, que é participante do nosso curso de autoconhecimento lá no Morada Cristã, e ela pergunta assim: como um espírito desencarnado se comporta no carnaval? E aí vem aqui quando nós colocamos, se você toma uma decisão, se você entra numa euforia e você perde o bom senso, que a maioria de nós ainda não tem nem maturidade do bom senso, e aquele pouco que nós temos, geralmente essa euforia do mundo, esse fogo que queima, e você se perde de quem você é, aí já não tem bom senso, sem senso de nada. Sim. Nesse momento você vai ter atitudes, comportamentos desastrosos que vão gerar consequências, como diz a mentora aqui, para outras etapas da vida, para outras encarnações, e inclusive para o mundo espiritual. E como a Lígia pergunta, o desencarnado se comporta no carnaval? Depende do apego, porque muitos espíritos estão tão apegados a essa condição, eles desencarnaram, mas eles não se desapegaram das sensações físicas. Então são espíritos que estão aqui gravitando na nossa órbita, no mesmo sistema, não é? E aí eles estão no carnaval também aproveitando dessa alegria, dessa euforia. E eles acabam sentindo o que nós sentimos. Tudo é energia, né? Isso é energia. E aí nós podemos até, um dia desse, você pode trazer alguém para falar de obsessão nesse campo geral da nossa vida. Muitas vezes nós nos comprometemos com obsessões porque aquele espírito se identificou com você naquela vibração, naquela alegria, muitas vezes do uso, né, de substâncias, do apelo sexual é muito forte, os corpos ali, né, naquela condição, e aí ele se sente atraído por isso e acaba criando uma afinidade com você. E aí você já... Então, esse espírito desencarnado, ele está vibrando na mesma sintonia que você. Então, aquela frase da música, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, isso é só na música. É só na música. É só na música. É só na música. Vai. Muitos, não é? E tem algumas obras que eu acho que até você trouxe aqui, acho na Fronteira da Loucura, você trouxe. É uma obra que ele fala de carnaval, dessas alminhas que se perdem, né, no mundo material e acabam se ligando, né, nos encarnados. E no mundo espiritual, eles vivem o mesmo prazer, viu, Lígia? A mesma sensação, porque eles se vinculam tanto ao encarnado que ele sente a mesma sensação na bebida, no uso das drogas, no sexo, na alegria, na euforia. Que o carnaval, ele traz euforia. Se você faz música de carnaval, elas até falam sobre isso, é euforia, que já é o desequilíbrio da alegria. É como a ira, a irritabilidade, quem está com raiva. Percebe que eu posso ficar com raiva, mas eu posso... Ângelo, não dá, sabe? Eu fiquei com raiva, não gostei, nem vou mais com você, porque hoje... não estou com raiva de você. Mas se isso for adiante, um descontrole, eu vou para a ira, para a violência. Brigo com você, te agrido, rompo nossa amizade. É a mesma coisa da alegria. Então, a alegria, ela é saudável, ela é esse movimento, como é dizer, a alegria de viver, ela é a parte ativa de uma construção pessoal. Mas se eu vou para a euforia, eu perco o senso, ela já não é mais construtiva. E aí, fazendo essa questão de advogado de defesa, a gente pode até colocar a seguinte situação de pessoas que vão nos assistir, com toda certeza, e vão dizer, olha, mas foi numa festa de carnaval, com essa alegria, que eu encontrei a pessoa que está comigo até hoje. Pode ser. Há tantos anos, há 30, 40...
Então, é isso que mais ou menos que tu queres dizer. É essa alegria, eu saber dosar, eu saber encontrar alguém que me dê prazer, me dê felicidade de estar junto, e aquela felicidade seguir, aquela alegria se construir dentro de uma concepção harmoniosa, pensada, como é que eu posso dizer, não freada, mas calculada. Até onde eu posso ir? É porque tem muitas pessoas que vão para o carnaval nessa condição que você foi, que eu fui, como nós éramos jovens, e eu também, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga, nem na juventude, que às vezes as pessoas se perdem muito, mas eu nunca tive afinidade com essas questões, então eu fui para o carnaval sem beber. Então, nesse momento que você vai pela alegria, pelos amigos, pela distração, né, como você estava falando aí do boi, é possível que você esteja numa alegria, ali vivendo aquela alegria daquele momento mesmo, de viver naquela banda ali, de viver. Algumas vezes eu tive vontade, assim, pensei, poxa, eu até queria ir em Salvador, na praia, deve ser muito legal aquelas músicas, Ivete Sangalo, o Bel, que eu gosto dele, mas eu pensei, não, mas eu não aguento aquela muvuca, não, eu não vou aguentar tanta muvuca, tanta confusão de muita gente. Mas eu acredito que muitas pessoas vão sim, conseguem estar sóbrias e conseguem entrar e sair bem. E elas podem usar ali, fazer o exercício do bom senso. Eu acredito que é porque eu já fiz, porque eu já fui, tentei desfilar na avenida sem nenhuma substância, sem nada, sem nenhuma bebida, porque eu não bebo. Pela alegria do momento. Foi muito alegre na concentração. Na hora da desfilar foi desespero, né? Mas tudo bem. Eu sobrevivi ao desespero de estar no meio da concentração. E esse eu sei que essa é a proposta de nós estar, como a gente disse no começo, não é crítica alguma. Porque a gente pode viver tudo isso de uma forma sadia. Sim. De uma forma sadia. O intuito é poder também falar daquilo que a gente pode evitar. Sim. Como espírito. O que me acarreta o desvario, a euforia, a ira? Porque tem pessoas que numa situação normal, né? numa situação normal, são incapazes de certas atitudes. Mas a gente já ouviu histórias que eu perdi a cabeça, eu não sei. Foi 1 minuto. Agora, você imagina essa pessoa na euforia do carnaval, movido pela bebida e pelas drogas. Como é que vai ficar essas emoções? E aí, outra coisa, com relação ainda à pergunta da Lígia, quem são os nossos opositores? Quem é que eu trago ao meu lado? Que tu disseste, nós estamos numa mesma faixa vibracional, no mesmo patamar, não sei, né? Numa mesma sintonia. E quem são aqueles a quem eu ainda tenho certas coisas a justificar, a corrigir? E que não querem isso. Sim. Querem que eu me perca, querem que eu me deixe. Ou então, não são pessoas a quem eu tenho, mas são amigos que não querem que eu deixe aquele. Não, ele era nosso amigo, o livro conta isso, Nas Fronteiras da Loucura. Não, ele era nosso amigo. Quando nós éramos vivos, nós curtíamos o carnaval, nós brincávamos o carnaval sem controle nenhum. E ele deve continuar. Ele tem que continuar conosco, na mesma vibração, na mesma... Então, isso. Existe muito. A gente não enxerga, a gente não consegue ver. E aí, nesse ponto que tu está falando, a Nazaré Gurgel também, que mandou uma pergunta, que diz assim, como um verdadeiro espírita deve se comportar no carnaval? Olha, achei legal essa pergunta, porque tem essa questão que nós falamos no início. Eu não vou para o carnaval porque eu sou espírita? Não. É? Ou eu não vou para o carnaval porque eu não tenho mais afinidade? Porque eu sei que... Porque, de repente, a pessoa até gostava mesmo. E gostava, ia para todos os bailes, todas as bandas e tudo mais. Mas, de repente, Nazaré, ele começou a se identificar com esse amadurecimento psicológico que a doutrina espírita traz, que é de fazer escolhas. O crescimento. Porque a gente cresce. É aquilo que Paulo de Tarso dizia. Quando eu era menino, eu agia como menino. Isso. Quando jovem, como homem, ajo como homem. Não, mais uma vez, por favor, não entendam mal. Não que a gente esteja criticando, mas é isso. Ela fez uma pergunta com relação aos espíritas. E quando nós entendemos isso, como você mesmo falou, eu também disse, que chegamos a participar. Quando eu era jovem, aquilo tinha. Mas hoje mais não me traz
mas nenhum tipo de satisfação, de felicidade. E não só o espírita, mas outras religiões também. Religiões, sim. Muitas pessoas hoje que estão... Às vezes nós vemos depoimento de pastores, né? Que eles dizem o que eles faziam. E aí eles se identificaram com Jesus, com a igreja, e mudaram completamente. Porque aqui, quando a Joana de Ângeles fala sobre amadurecimento psicológico, ela diz que com esse amadurecimento psicológico, nós vamos desenvolvendo uma alegria de viver que constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da nossa atividade de iluminação. Então, o espírita no carnaval. Se eu estou comprometido com a minha iluminação, eu vou ver, eu vou até olhar, não vou julgar, eu vou até sentir vontade de ir lá, de dançar uma música, de me divertir vou até me mexer, né? Vou até me mexer aqui, se eu gostar de música de carnaval. Mas, aí volta aqui de novo. Mas diante do meu amadurecimento psicológico, a minha atividade de iluminação, aí eu vou pensar, né? E as relações, né? E como é que eu vou me envolver com isso? Será que eu tenho capacidade mesmo psicológica de sair imune dessa situação? Aí nós podemos procurar outras coisas, porque é muito legal. E tem os retiros, né, de carnaval que são bacanas. Tem a Comeã dos jovens, Sim. né? Que são muito jovens, né? Não sei se você tem a quantidade desse ano, mas são muito jovens que participam. E é muito... Eu participei algumas vezes da Comeã como evangelizadora, e é um momento muito bacana. Não existe violência, furdunço de carnaval, porque ali é uma aglomeração de jovens. Tem umas confusõezinhas, né? Mas não é aquela confusão nesse sentido. Não, coisa de menino, coisa de jovem. Mas não é tanto, não. Às vezes tem a dificuldade, mas tem o canto, tem as alegrias, tem as dinâmicas, tem o estudo. Então tem muitas coisas. Nós temos há 3 anos o Tomás de Aquino. Ele faz um evento que é retiro de carnaval, né, em prol de ajudar o grande condomínio, que é a atividade que ele tem no sábado de manhã, que ele dá banho, café da manhã, evangelho para os moradores de rua, as pessoas que vivem em situação de rua. E aí, esse retiro, ele junta sempre, há 3 anos nós estamos fazendo, faz eu, ele e a Conceição Freitas, e nós fazemos palestra, e o ingresso é itens que vão ajudar com shampoo, sabão, né, roupas, toalhas, para que ele continue ajudando ele a cuidar lá do grande condomínio. Diferente, né? Diferente. Aí é uma tarde toda, então você pode procurar aqui. Você pode procurar no Tomás de Aquino, né, nas redes sociais do Tomás de Aquino, que tem lá a divulgação, você se inscreve e escolhe um item e você leva. Então tem retiros assim. As igrejas evangélicas têm muito retiros, católica, minha família que é católica, tem meus primos que eles vão muito, eles dizem que é muito bom, então aproveita o momento. Agora, tem o pessoal da euforia, tem as pessoas que estão no carnaval, mas já estão com uma outra visão, estão ali vivendo aquela alegria tranquilo. E isso daí não significa que não é carnaval. Porque logo no começo tu disseste o significado de carnaval. Repete pra gente. O significado de carnaval é o afastar-se da carne. Afastar-se da carne. Quando a gente vai para um retiro desse, a gente se afasta da carne. Sim. A gente se aproxima do espírito. Né? A gente começa a entender o espírito. Então isso é carnaval? É carnaval. Se for pelo sentido... literal da palavra, nós estamos nos afastando daquele sentimento, daquela momento que talvez nós estejamos passando, para poder nos entendermos melhor. Por que eu? Por que comigo? E aí você vai vendo para onde você vai. Sim. Né? O que você escolhe fazer. Sábado de carnaval eu vou fazer palestra no Morada de Jesus. Verdade. Dia 17 eu vou estar no Tomás de Aquino. Então você vai vendo esse movimento. E eu vou estar lá no Francisco de Assis de manhã. Olha, que sábado legal. De carnaval. Lá com a Rose. E aí, Nazaré, o espírito deve se comportar no exercício da maturidade do bom senso, né? Fazendo boas escolhas. Mesmo que ele escolha ir para um baile de carnaval, ele pode fazer isso consciente do que atrai ele aquilo ali, né? Se é uma coisa boa. Às vezes é pela família, pelo marido, pelo namorado, por alguém da família que quer compartilhar esses momentos juntos. Mas o importante é o que esse movimento está me favorecendo. Porque a alegria verdadeira, não só a Joana de Ângeles nessa obra lá atrás, mas hoje a ciência comprova isso, né? A ciência rejuvenesce. Sim. Né? As pessoas, às vezes, nossa, às vezes é só por amizade mesmo. Nossa, tu tá mais bonita, eu digo, eu tô rezando mais, estou mais alegre, né? Então, a alegria rejuvenesce, a alegria...
Não é que rejuvenesça, às vezes está lá, tuas células, tuas rugas, minhas rugas estão aqui. Mas a alegria, o movimento, ela dá uma perspectiva diferente. Dá um brilho melhor. Dá uma perspectiva diferente. E aqui a mentora diz que hoje os cientistas confirmam, né, principalmente da neurociência, a alegria proporciona ao cérebro maior contribuição de enzimas especiais encarregadas de produzir saúde. Saúde física, emocional, psíquico-social, né? Espiritual. E é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa fazer com que o corpo também... Não é só do remédio químico, droga, né? Sintética, vamos dizer assim, produzida. A gente produz através da alegria, todas essas enzimas, toda essa reorganização molecular, celular, que o corpo precisa. Sim. É o equilíbrio, né, entre corpo, mente e espírito. Porque se você vai para o carnaval e em vez da sua alegria lá no carnaval lhe proporcionar bem-estar, contribuir com a sua saúde física, moral, espiritual, está tudo bem. Se você conseguir essa façanha... Se você tiver já nessa disposição... Porque é uma conquista. De repente você está lá e você consegue elevar o seu padrão vibratório no outro nível. Por quê? No carnaval também... Tu acha que no carnaval, quem tem mais, obsessores ou espíritos protetores? O que você acha? Protetores, com toda certeza. Protetores. Com toda certeza. Porque eles sabem que é lá que nós vamos nos perder, só vai nos ajudar. Aquela velha frase, puxa vida, eu dirijo melhor quando eu estou embriagado que porque eu tenho o espírito me protegendo. Não deixa de ser uma verdade. Mas, de repente, mas só por isso você vai... E o seu senso de responsabilidade? Aí falta a maturidade do bom senso. Que é de ter a responsabilidade de saber que beber e dirigir é uma coisa totalmente absurda. Desconexo. Assim como usar o celular dirigindo. Está no mesmo padrão de nível de acidentes. Porque você não pensa no outro. Aí tem a ver com egoísmo. Mas isso não significa que nós estejamos sozinhos no carnaval. Nós estamos sempre bem acompanhados. Tem lá do nosso anjo da guarda. Do nosso no anjo mínimo. Da guarda. No mínimo, do anjo da guarda. E tem muitos espíritos protetores lá que eles vão com esse intuito mesmo de socorrer aqueles que eles veem que vão cometer algumas tolices. Eles vão incentivá-los, eles vão ajudá-los a intuí-los a não tomar determinadas atitudes desastrosas que vão gerar consequências piores, né? Lei de causa e efeito. Se não por aqueles que estão tendo essa atitude, mas por aqueles outros que possam sofrer os efeitos colaterais daquilo também. Exatamente. Aí são muitas situações, né, de que a alegria, como dizem os mentores espirituais, e a maturidade do bom senso mesmo vai nos trazer que a alegria, ela não deve impedir episódios de reflexão sobre a dor. Sim. E aí um outro mentor espiritual, o Emmanuel, o mentor espiritual Chico Xavier, ele disse que a alegria, ela deve ser esse momento de gerar energia. É como se faltou água na tua casa, aí você usou toda a água, secou a caixa d'água. Mas se você souber, como hoje tem, mandam as notícias, olha, de tal hora vai faltar água no Dom Pedro. Não mora no Dom Pedro? Moro. Vai faltar água no Dom Pedro, na região lá do Ângelo, de tal hora. Você vai aproveitar a água que tem, mas agora com mais cautela. Mais cautela, porque você não quer ficar sem água depois. Porque você não sabe que horas vai voltar. E tem a mesma coisa, a alegria. Olha, eu estou alegre hoje, eu estou alegre de estar nesse momento, vivendo isso, fazendo isso. Então, eu vou usar essa alegria como combustível, porque lá na frente porque a vida é assim. Sim. A vida é de partidas e chegadas. Quantas vezes nós não sabemos lidar com a partida de um ente querido, com a desencarnação, com uma doença que chega, com uma dificuldade financeira que chega, e você fica atribulado, desesperado. E aí, e a alegria? Não te gerou nenhuma energia boa para você refletir por que está passando por essa dificuldade, refletir que na hora da doença física é o momento que mais você precisa de serenidade, da alegria, calma, paciência. Da calma, para que o remédio ajude. A ciência não está confirmando, já confirmou agora que as pessoas que têm fé, que oram quando tomam remédio, ficam boas mais rapidamente do que aquelas que não oram, que não têm fé, que se desesperam.
Quem está no hospital de bom humor, apesar de toda a dor, está de bom humor, ela se recupera mais rápido do que aquele que está de mau humor. E aí, falando de alegria e carnaval, a gente sabe dos grupos de médicos, enfermeiros, ou até que não sejam da área médica, que vão aos hospitais fantasiados de palhaços, para levar essa alegria. Para poder mudar aquela sintonia, aquela sintonia de baixo astral que, claro, todo hospital, quem está doente, passa, né? Tem essa condição. Mas aí vão esses grupos cantar, sorrir, estimular o sorriso, a alegria. Porque rir estimula as células boas do nosso corpo, não é? Rir faz bem. Rir faz bem. O diz poeta, né? Melhor ser alegre que ser triste. Porque existem muitas possibilidades boas de nós vivermos essa experiência que são bastante interessantes para a nossa vida. E aí, esse movimento da alegria, ela vai ter a ver com outro ponto que se fala muito hoje, Ângelo, que é o autoconhecimento. Isso é importante. Porque o carnaval, quando eu fui às vezes que eu fui tanto para a banda, claro que eu fui porque eu quis, mas teve muita influência. Se eu me conheci, hoje como eu me conheço, e alguém me convidar, até me dar uma passagem para ir lá para Salvador e tudo, que é um lugar que eu não conheço, que eu tinha vontade de conhecer. Como eu me conheço, eu sei que eu não sou adepta mais, eu não vou me sentir confortável nessas muvucas todas, então eu não vou. Procura Salvador em outro momento. Em outra época. Mas... Até mesmo porque Salvador é um carnaval. É carnaval o tempo todo. Quanto é que é carnaval em Salvador? Mas aí quando você... Assim como Manaus, é boi bumbá. É boi bumbá o tempo todo. Então, quando você não tem esse autoconhecimento, você se impulsiona por isso e vai. Né? Nós somos muito influenciáveis. Isso aí, eu penso que acho que um dos últimos degraus da escala da evolução que nós vamos galgar é o de ser Conhece-te a ti mesmo. É, conhecer a si mesmo e não se deixar influenciar. Por que as redes sociais conseguem envolver tanta gente? Influências. A pessoa termina de assistir um vídeo e ela está falando com uma pessoa. As pessoas conseguem influenciar o mercado, o consumismo, através da roupa que ela veste. Ah, você está bonito com essa roupa, eu quero comprar uma igual. Então, nós somos presas fáceis para o capitalismo, para os traficantes, por conta das influências. Para os bancos, de fazer empréstimo, de gastar além da conta, porque nós somos influenciáveis. De se envolver em relações que não são saudáveis, de casar hoje e separar amanhã, porque foi influenciado pelas sensações. Então, são várias questões que nós nos dominamos. O autoconhecimento, ele vai revelar minhas possibilidades e também vai me dar intuição. Sim. E aí eu posso até ir no carnaval, mas eu estou vinculada ali com uma intuição boa, eu estou ali acordada para o que pode acontecer. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei que tem a lei de causa e efeito. Isso é espiritismo. Como eu disse antes, o espiritismo não explica tudo, mas ele nos dá uma base maravilhosa. Sim. Em relação a ter essa fé raciocinada sobre a existência de Deus, tudo que nos move. As reflexões que a gente deve fazer a respeito de nós mesmos. Por quê? Por que me fizeram esse convite? Por que me fizeram esse convite? Ir para Salvador, e o que eu vou ganhar? Os prós e os contras. Os prós e os contras. Porque na lei de causa e efeito, a gente tem que pensar... A gente pensa muito na lei de causa e efeito só para o mal, né? Só para aquele momento de dor. Ah, eu estou sofrendo porque lá atrás... Quem planta, colhe. Sim, mas eu posso plantar uma semente de ipê. E depois ter a sombra de um ipê lindo, um ipê roxo. Eu posso plantar também coisas boas. A lei de causa e efeito, ela não é só para o mal, ela é para o bem. E aí eu penso, ou eu vou para o carnaval ou vou para um retiro espiritual? O que vai me fazer realmente bem? Vai depender do que eu estou buscando. E aí que entra o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai me desenvolver uma ideia, um desejo de ir para novos horizontes. E aí... Porque aquele eu já conheço, eu já sei o resultado. E aí eu te digo, a gente fala, ir para o carnaval ou para um retiro espiritual? Eu não vou para nenhum dos dois. Eu vou ficar em casa com a minha família, com meus filhos.
Porque a nossa vida é tão atribulada, porque tem gente que diz, não, o ano todo é trabalho, é acordar cedo, eu preciso de 4 dias de folia, de brincadeira. Sim. E a família? Quem precisa de mim? Às Sim. vezes, por conta desse ano de intenso trabalho, que é justo, porque o mundo é assim, a gente hoje precisa correr atrás, porque senão a gente não consegue dar o mínimo, né, de conforto a quem a gente ama, é para quem a gente... Mas isso não significa que eu vou procurar extravasar tudo isso dentro de um baile de carnaval, dentro de uma avenida, dentro de casa. A minha família, vamos fazer o nosso carnaval aqui, vamos sair, vamos pro shopping, vamos curtir 4 dias juntos, porque durante um ano a gente tem pouco tempo. E a gente às vezes não pensa isso. Por quê? Porque o pensamento organizado, ele faz parte desse processo de crescimento. É intelecto moral, né, espiritual. O pensamento organizado, as pessoas não pensam bem. E nós precisamos aprender a pensar. Uma vez uma pessoa perguntou de mim, tu acredita no pensamento positivo? Que se eu ficar pensando uma coisa vai acontecer? Eu disse, eu acredito que todo pensar já é positivo. O problema é que as pessoas não pensam. Elas só vão. Só segue o carro alegórico, né? Só segue a banda. Sim. Só segue o baile de carnaval. Só vai no ritmo da Só música. vai no ritmo. Então, se você olhar aquele carro lá com a música e todo mundo, o cordão, né? Fechado no cordão e arrasta Que todo se mundo. você entrar, você pra sair... E aí tudo bem, pode ter alguém ali no nível de consciência, alguém está só se divertindo ali e vai sair dali. Muita gente sai bem, mas é isso que eu quero, ser arrastado pelos outros por um carro, ou eu quero escolher a música que eu quero escutar, eu quero escolher para onde caminhar. Então, a gente pode usar isso como metáfora para falar da vida. Então, pensamento positivo existe? Existe que pensar é positivo. Sim. Porque eu posso pensar, então eu vou pensar em comprar o carro. Então eu vou pensar que eu tenho que comprar o carro, tenho que comprar o carro, tenho que comprar o carro. Não vai acontecer. Mas se eu organizar meu pensamento, organizar minhas finanças, quem sabe procurar um outro trabalho onde eu possa ganhar mais, aí eu posso ganhar um carro. Então, o pensamento foi positivo? Eu organizei meu pensamento e ele foi positivo porque eu estou pensando, estou organizando minha finança, organizando meus gastos, comprando menos batom, menos roupa, no meu caso, menos tênis, que eu adoro comprar tênis. E aí eu vou juntar dinheiro e vou comprar um carro. Olha o pensamento positivo. Direcionado para algo que aquele meu pensamento me solicitou. Sim, porque é o pensamento organizado. E a alegria, ela é uma alegria verdadeira, que promove a felicidade, que promove esse bem-estar das enzimas do nosso corpo, saúde e tudo mais. Essa alegria é pautada nesse pensamento organizado, esse pensamento bem constituído. Pensar, eu como filósofo gosto de dizer, pensar é preciso. Sim. Não é? Com Fernando Pessoa diz, navegar é preciso. Eu digo, pensar é preciso. Logo existe. Logo existo. Mas também hoje a gente sabe que não é só penso, logo existo. Penso, sinto, ajo. Logo existo. Né? Então, é um movimento de coisas. Mas seguindo esse pensamento, essa ideia, como é que é? Penso, sinto, ajo, logo existo. É um pensamento organizado. O pensamento começa pelo pensamento. O pensamento organizado. Eu preciso me organizar para fazer essas etapas. Para muitos cientistas do comportamento humano, o pensamento é que gera sentimento, que gera emoção, que gera ação. Tem uns que fazem o contrário. Mas eu gosto desse. E aí, a gente falando de carnaval, quando a gente tem esse pensamento desorganizado, o sentimento também é desorganizado. Sim. Que vai nos causar as dores, as dificuldades. Exatamente. Desafios lá à frente que poderiam ser menores vão se encorpar e vão talvez nos trazer complicações maiores. As próprias doenças genéticas, hoje a ciência fala, em relação à epigenética, por exemplo, você pode mudar o seu DNA. Né? O DNA ele é moldável. Então, está lá no DNA que você vai ter a doença tal. Tá, mas eu posso trabalhar minha mente. Eu posso constituir meus pensamentos e trabalhar de uma nova forma para a minha vida em prol do meu processo de evolução, da minha maturidade psicológica. E aí eu mudo. Né? Então, a epigenética é para trabalhar essa área da ciência. E aí,
voltando para a alegria de viver, que a mentora espiritual fala nesse livro aqui, a Joana de Ângeles, é que a alegria de viver, ela nos torna ricos, né? Porque ela traz uma possibilidade rica, aliás, ricas possibilidades de você ver a vida por vários anos. E você falou um ponto interessante. Eu vou para o carnaval, porque eu trabalhei o ano todo, exaustivamente. E para não morrer, nossa, eu eu vou para o carnaval. Me esbaldar. Extravasar, me esbaldar. As pessoas falam muito de extravasar, me esbaldar. Sim, mas era necessário você fazer isso, tem certeza? E aí, e as pequenas pausas? Porque as pessoas só pensam em férias quando é para descansar, mas só que elas já estão... Mas se eu faço pequenas pausas na minha vida, se eu faço escolhas que sejam pausas verdadeiras, porque às vezes a pessoa sai para o almoço, que era uma pausa para você descansar e relaxar seu cérebro, você vai para o celular. Sim, eu entendo. Se você chega em casa à noite, que era para relaxar, ver uma coisa boa, você vai assistir noticiário com notícia ruim. Aí você já sai mais agoniado, mais estressado, vai dormir mal, vai acordar mal e vai trabalhar mal. E aí você vai somando e aí vai gerando o estresse crônico, né? Que um dia a gente pode falar sobre isso, que você disse que nós vamos um dia falar sobre a terapia transpessoal. Então, essas pequenas pausas, elas são muito importantes, porque elas vão prevenir isso. Eu não vou para o carnaval para extravasar. Se eu for para o carnaval, eu vou até lá dançar, conhecer um amigo, conhecer um garoto ou uma garota. Assim, sabe? Quem sabe eu conhecer um amor na minha vida lá. Então, as pessoas podem ter várias ideias. Mas quando é para extravasar, é porque você vai mesmo perder o limite. Sim. Perder o controle das coisas. A intenção é única e exclusivamente essa. Única essa. E aí você vai, como a tendência de ser influenciável é muito forte em nós, e eu não estou atenta, eu quero extravasar, para onde me chamarem eu vou. Para onde o cordão da banda me arrastar, eu vou, eu me entrego ali e... não quero saber quem pintou o céu de azul, quem invernizou a barata, né? Eu não quero saber dessas coisas. Mas se você é adepto das pequenas pausas, eu faço campanha. Vou guardar essa, quem invernizou a barata. Não, e quem ensinou a barata a voar? Poxa, Deus, né? Ensinar a barata a voar, não dá, né? Então, as pequenas pausas, elas vão dando um bem viver para essa nossa existência. Porque tudo bem, eu estou trabalhando, mas eu paro, respiro, sorrio. Ou então choro, estou triste por alguma coisa, choro, não tem nenhum problema chorar. E chorar para viver a alegria, para viver a felicidade. Às vezes chora de alegria, chora de emoção. Mas chorar às vezes faz bem, lava a alma, né? A gente precisa daquelas lágrimas, depois que eu chorei, fiquei tão bem, né? Só precisava chorar. Eu nunca chorei. É aquilo da que a gente, nos cursos de diálogo fraterno, às vezes a gente só quer se ouvir. A gente não precisa falar nada. Sim, a gente só precisa se ouvir. E às vezes a gente só precisa chorar. Sim, porque a conquista, como diz aqui a mentora na obra, a conquista dessa alegria verdadeira, genuína, ela é intransferível, ela é pessoal e intransferível. Você não tem como transferir a sua alegria para mim. Então, por mais que a gente esteja no mesmo local, a gente está... É a mesma piada, é o mesmo comediante, é diferente. O mesmo motivo. Por isso que na alegria, a alegria do carnaval, ela tem esses riscos, não é? Da alegria não ser sua. Aí vem, como a Lígia perguntou, os obsessores, vem a influência espiritual, vem a alegria por estar envolvido por drogas lícitas e ilícitas. Então, a alegria não é verdadeira. Não sei qual seria a porcentagem, mas eu acredito que muito pouco de alegria de verdade. Isso que tu disseste, a alegria não ser tua. Isso Esse é o risco do a gente ainda não parou para pensar nisso. A gente não parou para pensar nisso, né? A alegria não é minha, a alegria é de que... E por conta de querer fazer alguém alegre, eu posso perder a minha alegria. Sim, eu posso perder minha alegria. Porque aí eu não faço esse movimento de olhar e de ver o que realmente me faz alegre. Então, nós temos alegrias, né, que nos levam para, como a mentora diz, produções morais, ou seja, fazer com alegria um podcast de diálogos espíritas, né, é uma alegria moral. Nós estamos nessa vibração, a alegria que a gente tem de conversar, de planejar os futuros. De falar do bem,
de levar uma fala onde as pessoas possam refletir melhor a sua existência. Tem uma expositora que eu adoro Essa escutar, que ela alegria. sempre diz assim: busque o bem e o bem fatalmente lhe encontrará. É, Eu não vou te dizer quem é. tá bom. Então essa é uma produção moral. As produções espirituais, que são o bem que nós criamos, né? Então, imagine o bem, as vibrações, porque aqui nesse estúdio não tem só encarnados, mas tem os desencarnados, numa palestra. E quantos vão ouvir naquele momento em que aqueles que irão nos assistir vão estar nos assistindo? E esse movimento, por exemplo, um padre, quando ele reza a missa com alegria, com a sensação de dever cumprido, ele envolve muitas alminhas que estão ali naquela vibração da alegria dele. Então, as pessoas, os espíritos, eles são muito mais envolvidos pela nossa energia da alegria de fazer o que fazemos, a vibração do pastor, do culto. Eu acho muito bonito os louvores, né? Porque Sim. tem uma vibração, você canta. E eu fico imaginando assim, a energia que vibra ali, quantos espíritos são ajudados. E outra coisa, seguindo essa linha de raciocínio, a pergunta acho que foi da Lígia, que aí na hora que a gente falou... Como ficam desencarnados? Pois é de nós podermos ajudar aqueles que há tanto tempo também não querem sair dessa euforia, que num plano espiritual também causam dificuldade. Porque a partir da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa energia, esses espíritos também podem dizer: poxa, já passou meu tempo disso. Eu preciso mudar. Eu preciso encontrar alegria em outras coisas, em outro tipo de situação. E é quando esse espírito também progride. Sim, aí é uma produção espiritual. Com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda. Porque às vezes eu posso estar lá e de repente eu descobri, não é isso que eu quero, mas eu já me vinculei a alguma alminha. Então eu volto para casa, para minhas reflexões, para minhas orações, volto para o centro espírita, ou para a igreja, seja lá para onde for, e aí ele vai experimentar essa energia agora. Assim, é tão mais alegre fazer outras coisas. Os retiros, a comunhão, os retiros. A questão do que tu falaste do Tomás, que para mim aqui foi uma novidade, que para muita gente também deve estar sendo uma novidade. Não conhecer o grande condomínio. Grande condomínio não é leite, não é alimento, mas é algo que faz falta também. E tu sabe o sabonete, é a pasta de dente, a toalha. Então isso, poxa, e aí aquele espírito, poxa vida, eu me sinto tão... Depois que acaba toda a festa, eu me sinto tão sujinho ali, suado, com aquele cheiro de cerveja. Bora fazer parte do grande condomínio? Que trabalha ao sábado de manhã para ajudar essas pessoas. E o nome Grande Condomínio, ele foi criado, segundo os trabalhadores do Tomás e o Tarcísio, por essa ideia de que os moradores de ruas que vão assistindo lá, eles não vão sozinhos. Sim. Cada um está no seu condomínio. Ou seja, de seres que estão com ele. Então, forma o grande condomínio. Não só espiritual, como físico também. Porque a gente sabe que eles carregam ali nas suas coisas coisas importantes para eles. E aí, esse ano, o tema é muito legal. O tema é o homem de bem em tempos de transição. E a palestra da Conceição, por exemplo, vai ser... Cadê aqui a Conceição? Olha aí, para quem quiser... A da Conceição é Vigilância Interior, Escolhas e Coerência Evangélica. Então, vigilância interior. Então, se eu estou no carnaval, estou tendo condição de fazer essa vigilância, né? Então, o tema da Conceição é esse. O meu tema é como identificar as imperfeições e como transformá-las. Porque imperfeito todos nós somos. Em algum momento a gente precisa mudar isso. Mas eu só vou mudar se eu ver. Por isso que eu sou terapeuta de autoconhecimento. Porque não vamos evoluir se a gente não conhecer. O que eu preciso evoluir? Se a gente não sentir. Tem o Ricardo Simões, ele sempre diz, só pode falar de uma lágrima quem chora. Exatamente. Aí a do Tarcísio é a terapia do homem de bem, que é esse processo maravilhoso, né, de você... A terapia do homem de bem, né? Qual é a terapia do homem de bem? Então, se você quiser conhecer, você vai lá assistir a palestra do Tarcísio no dia 17. A gente vai colocar aí depois nos caracteres. Coloca o link da inscrição. Depois eu vou vou falar com o Tarcísio para colocar tanto o site, o Instagram do Tomás, como as informações. Exatamente. E aí você vai vendo que se a alegria ele é o caminho para a felicidade, que essa felicidade de existir, de caminhar, de superar bem as dificuldades. Por que eu sou, se eu for falar por mim, por que eu sou feliz?
Porque eu passo por dificuldades, supero bem. Eu vejo até os momentos que eu sinto que eu não tô te tratando bem, não estou sendo tão gentil, aí eu penso, repenso, peço desculpa, falo de novo, corrijo. Então, quando nós vamos vendo essas possibilidades de melhorar, em nós é muito legal. Sim. Porque eu paro de querer ficar querendo que o outro mude. Eu mudo. E aí o mundo muda. Então, para mim ser feliz hoje, eu sou feliz. Mim não é feliz, mas eu sou, né? Os nossos hábitos de linguagem. Então, eu sou feliz por saber o que eu estou fazendo aqui. O que eu quero realmente fazer. Como é que eu quero traçar esse projeto aqui de evolução, de criar, como diz aqui a mentora, de criar produções morais, espirituais, culturais e nobres. E aí, estou falando nisso, a gente tem em dezembro uma campanha que é Viver Jesus Todos os Dias. Pois é, né? E aí, quando a gente não consegue viver Jesus todos os dias, né? Assim, no sentido, né? A gente tem uma briga muito grande para viver esse Jesus. E aí, o carnaval, a gente quer viver o carnaval todo dia. Né? Não é uma incoerência? O que que nos faz mais bem e felizes e alegres? Não seria viver Jesus todo dia? Não é o momento da gente parar e pensar, peraí, mas algo que vai me fazer feliz o ano inteiro, não só durante 4 dias, e que pode até me trazer alguma tristeza depois, por que eu não faço isso? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Porque a maioria dos nossos hábitos são ruins. São para os vícios, não são para as virtudes. Aquela imperfeição. E viver Jesus não é ser um santinho, se colocar no altar de alguma igreja cristã. Viver Jesus é procurar conhecer as virtudes que Jesus ensinou, com a própria brandura, humildade. É isso que tu acabaste de dizer agora. Bondade. Eu me mudar. Eu sabia que eu ainda vou errar, eu sabia que eu ainda vou falar de uma forma muito ríspida, mas eu estou caminhando para que isso não aconteça. E aí eu fazer parte desse movimento que Jesus propõe, que é a boa nova. Isso realmente é boa nova. É novo você perdoar. Nossa, você vai perdoar isso aí? É novo você orar por alguém que comete por algoz. É uma besta. Não, mas a gente tem que orar pela vítima. A gente ora pela vítima e pelo algoz. Isso é novo. Sim. E Jesus falou isso, né? Orar é por quem te persegue. Orar é por aqueles que fazem o mal também. Não é olho por olho, dente por dente. Isso é vingança, não é justiça. E aí nós vamos vendo. Mas aí, a Daniele mandou uma pergunta aqui bem legal, que eu acho que fecha todo esse nosso contexto. Como podemos ajudar a melhorar a psicosfera do planeta nesse período do carnaval, hein? Aí é nossa responsabilidade. Cada um com a sua responsabilidade. Sim. E isso é bom, né? Olha, só a Dani ter feito essa reflexão já significa que ela está buscando esse caminho. Porque uma pessoa que não está pensando, só no bem de si mesmo, não vai pensar no bem do planeta. Nós queremos até que o planeta fique melhor, mas para eu ficar melhor. Eu quero paz no mundo. Eu quero paz no mundo, mas para eu me sentir paz, eu não quero viver essa paz para levar essa paz para o mundo. Então, quando a Dani faz uma pergunta dessa, de como nós podemos melhorar a psicosfera do nosso planeta, certamente é um movimento nosso, né, e dela, como ela faz essa pergunta, de que o que eu posso fazer para ficar melhor? Não basta criticar, julgar, eu preciso ter uma ideia nova. Olha o pensamento aí. Eu tenho que agir. Eu preciso ter um pensamento, porque as pessoas só pensam no mal. E eu penso o quê? E aquilo diz, pensamento, sentimento, emoção, ação. E aí, como é que nós podemos melhorar a psicosfera do planeta? Bom, a psicosfera é a energia gerada pelos pensamentos humanos. Encarnados e desencarnados. Como é que está? Se nós formos ver os livros do André Luiz, aquela poluição de São Paulo que nós vemos, que é uma cidade mais populosa, né, do Brasil, então como fica densa eu já vi pessoalmente assim, nossa, a nuvem parece que você pode tocar naquela nuvem negra, os teus olhos ficam vermelhos. A respiração dificulta. A respiração dificulta, então é mais ou menos isso, a psicosfera, ou seja, a energia dos nossos pensamentos. Como é que eu vou saber, então, se a psicosfera está muito densa?
pela energia dos nossos pensamentos ruins, então vamos começar a constituir novos pensamentos, a buscar mais novos recursos, né, de fazer melhores produções, seja na arte, seja na cultura, seja na estética, seja então, começamos a melhorar nosso pensamento para criar situações mais nobres, porque aí nós vamos, nem que seja um fiozinho de luz, nós vamos ultrapassar essa psicosfera densa e essa luzinha chegando no universo e dizer, olha, tem um ser ali pensando positivamente, vamos mandar mais energia para ele, que aí ele vai vibrar mais auxílio, para ele expandir melhor essa energia. Então você... Aí, Dani, eu gosto como os Espíritos dizem no Evangelho, que a fé é uma centelha divina em nós, e aí, quando nós fazemos uma fogueira, agora não podemos fazer fogueira, né? Mas uma churrasqueira... Tu faz churrasco? Eu faço agora na airfryer. Isso não é raiz, né? Pelo amor de Deus. Então, você vai fazer um fogo ali, e aí você acende e fica aquela centelhazinha de fogo. Aí, o que você faz para aquele fogo se expandir e virar brasa? Sopra, abana. Sopra e abana. Então, como é que nós vamos fazer, Dani? Nós vamos abanar essa nossa centelha de luz. Nós vamos soprar, vamos fazer ela crescer, essa luz, essa energia nova, com novos pensamentos, novas escolhas, optar por pensamentos constituídos mais organizados, optar pela busca do autoconhecimento, optar por melhorar a nossa capacidade de agir diante das situações, se observar mais e perdoar mais, compreender. De repente o teu familiar quer ir para o carnaval, perdoa, entende, se você não vai, sabe, ora por ele, na hora que ele precisar de ajuda. Pois é, porque às vezes a gente vem com isso, mas eu fico preocupado que é muita violência. Mas tem certas situações que a gente não pode evitar. A pessoa tem o livre-arbítrio e às vezes a pessoa diz, eu deixo nas mãos de Deus. Eu digo, maravilha, porque as mãos de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Se você diz que entrega seu filho na mão de Deus, então acredite que ele está no melhor lugar do mundo. E aí você só tem que mentalizar isso. Eu lembrei da minha mãe, da história que agora eu contei, quando abriu a roda e tinha um tiro no meio do... Exatamente. Quantas orações da tua mãe te ajudaram? Então, é uma questão de você buscar. Eu gosto muito dessa ideia de nós trabalharmos pela psicosfera do planeta. Então, boas músicas, bons pensamentos, orações, boas leituras, bons filmes, bons programas no YouTube, né? Bons podcasts. Sim, tem muito. Tem o nosso aqui. Vamos escutar, já tem 3 aí com esse. E aí, Elaine, é aquela situação. Nós ajudando aqueles que ainda não conseguem no plano espiritual, porque ela está falando de psicosfera. Nessa psicosfera estão aqueles que ainda também estão trabalhando, estão tentando, por mais que eles não entendam isso. Por mais que eles não entendam isso. Eu não quero, eu quero permanecer... Tudo bem, eles ainda não, eles não sabem o que fazem. Somos nós ajudando aqueles que precisam dessa nossa mudança de psicosfera. A primeira psicosfera a mudar é a nossa. Sim. É a nossa, eu penso isso. E aí eu vou pensar, eles não sabem o que fazem. Eu sei? Sim. E se eu estou procurando saber, talvez não seja também essa oportunidade de se abrir a essa nuvem que envolve a esses irmãos nossos que um dia estiveram conosco. Um dia estiveram conosco, também fizemos. E hoje já não estamos aqui pensando, falando, refletindo a respeito disso. Eles um dia vão também estar conosco. E então, aí nós precisamos... Seguindo essa pergunta da Dani, é o nosso momento também de ajudarmos essa psicosfera a esses reconhecerem, poxa vida, meu tempo passou. É bom? Foi bom. Foi bom. Foi bom enquanto durou. Mas agora vamos buscar outra coisa? Vamos buscar outras alegrias, porque alegrias existem muitas. E não negar a sua história. Sim, também. A nossa história faz parte, não importa o que acontecer, Francisco de Assis, que foi rico, né? Não é isso? Foi rico, boêmio. Ele não se tornou alguém que nos traz... Pois é. Também não foi não boêmio, encontraram alegrias em outras situações, em situações em que fizeram aquela alegria permanente, a alegria do espírito. A alegria do espírito. Também, né? Sim. Muitos e aí, seguindo a pergunta da Dani, é isso. Nós buscarmos essa alegria do espírito. E aí você precisa abanar a chama, né, da fogueira. E qual é o abano?
Bons pensamentos, boas palavras, né? Boas vibrações, Bons convívios. bons convívios. O que que apaga a brasa? O que que afasta a brasa da fogueira e faz ela se apagar? Negativismo, cultuar programas de baixa vibração, onde se fala de muito crime, muita energia negativa, só se fala do mal. Muito julgamento, muita crítica, né? Grosserias, não saber as emoções fora de controle, tudo isso apaga a brasa. O abano é quando você faz novas escolhas. E lembre-se, não existe pensamento positivo. Pensar já é positivo, Sim. porque você já tem uma proposta de fazer novas escolhas. Que alegria, Elaine. Que alegria. Que alegria chegarmos a essa conclusão nessa oportunidade de estarmos conversando sobre algo que nos parece às vezes até tão difícil de falar, né? Ah, meu Deus, vou falar do carnaval, vão me entender mal, E não, a gente está falando de carnaval de uma forma positiva. Positiva, da gente encontrar soluções na alegria que o carnaval pode trazer para uns de uma forma, para outros completamente diferentes. O importante é pensar na lei de causa e efeito, nas consequências e aprender a pensar, né? Sim. Aprender a pensar no que vai realmente fazer, como, quando, para onde, né? E uma hora a gente encontra a resposta. E vai ser sempre alegre. O mundo é movido por perguntas e não por respostas. E serão sempre respostas alegres. Porque Deus, o universo, pede, né, que nós sejamos alegres. A alegria é a alegria de viver. De viver. Alegria de viver. Não é alegria porque tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. Alegria de viver. Só experimente isso. Alegria de viver. E aí o mais será dado por acréscimo. E entender que esse viver não é só aqui. Esse viver continua. É sempre. Esse viver continua. É sempre. E essa é a maior alegria da gente entender. Desde corpo, fora deste corpo, né? Elaine, eu queria agradecer mais uma vez por tu estares aqui conosco, trazendo essa alegria da gente poder viver essa experiência, essa reflexão. Obrigada. Né? Eu que agradeço muito a oportunidade, você, do Marcos, de poder fazer essa conversa boa, né? Eu gosto de conversa boa. Eu gosto de conversa boa. É verdade. Eu gosto de conversa boa. Obrigada pela conversa boa. E essa foi uma das 365 que a gente ainda vai ter ao longo desse ano. Que agora não tem mais jeito, Elaine. Tá certo. Tu vai ter que voltar aqui mais algumas vezes. Eu sou falante, né? Nem que seja para estar aqui do lado só dando, né? Dizendo isso, dizendo aqui com outra convidado, mas vai estar aqui conosco. Quem sabe. Né? Muito obrigado, Elaine. Até a próxima. Até a próxima. Meus amigos, nós queremos agradecer mais uma vez a alegria de estarmos com vocês e, como disse, até o próximo encontro, mas falando de diálogos espíritas. Muito obrigado sempre. Tchau, tchau.